Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora, antes de a gente analisar o que são os nossos covetores e como a gente vai representar objetos covariantes e contravariantes, vamos tentar dar uma intuição do que seria, como a gente pode interpretar uma, um funcional linear a partir da ideia de vetor, né? Porque funcionais lineares e vetores, eles não fazem parte do mesmo espaço, eles são objetos assim intrinsecamente diferentes. Mas existe uma maneira da gente tentar interpretar qual é a relação dos funcionais com as suas coordenadas em relação e comparar, né, como esses funcionais se relacionam com suas coordenadas, como os vetores se relacionam a elas. Então a gente tem uma diferença ali intrínseca. Então, basicamente, o vetor, como a gente viu na aula de transformações de vetores, os vetores da base se transformam com a matriz inversa, ou seja, a transformação é inversa. Quando comparado com os vetores, com as componentes do vetor. Então, se o vetor se transforma, se o vetor ele tem componentes e elementos de base, e essas componentes se transformam com a matriz T, os elementos de base têm que se transformar com a matriz inversa para que o vetor em si ele seja um objeto invariante. Perceba que a forma diferencial ela também será um objeto invariante, a gente vai ver mais para frente, que vem a ser uma forma diferencial. E todos os funcionais lineares também, por definição, eles são objetos invariantes, assim como os vetores. Só que eles se transformam de maneira diferente. Então, como é que a gente pode interpretar isso? Vamos começar aqui com a seguinte ilustração. Pense que você tem dois lances de escada, né, com 4 degraus, todos os degraus com a mesma altura, ou seja, a variação de altura das duas escadas, o delta y da escada 1, ele é igual ao delta y da escada 2, né? Essa escada 1, essa escada 2. Só que o distanciamento os nossos degraus na escada 1, o distanciamento horizontal ele é maior, né, na escada 1 do que na escada 2. E a minha pergunta é a seguinte: qual dessas escadas é a mais íngreme? Ou seja, qual é aquela que vai ter uma subida mais íngreme? Perceba que a medir essa inclinação envolve eu ver qual é a relação entre uma variação em y, qual a variação em x que eu tenho. Então, quanto mais estacadas, ou seja, quanto mais acumuladas estiverem esses degraus na direção x, significa que mais íngreme vai ser essa escada. Por quê? Porque eu vou subir o y percorrendo uma distância x menor. Então, ou seja, ela vai envolver, para cada deslocamento que eu faço em x, eu vou ter que fazer um deslocamento maior em y para que eu consiga cobrir uma distância horizontal igual. Então, ou seja, se eu ando 1 metro na horizontal, eu vou ter que andar uma distância maior na vertical para cumprir esse 1 metro na horizontal. Ou seja, a escada 2 ela é mais íngreme, em outras palavras. Então, o ponto-chave é o seguinte: se eu tenho uma escada mais íngreme e uma escada menos íngreme, como é que eu posso representar um observador, a visão de um observador, que está aqui em cima, esse aqui é um observador, como ele poderia representar a diferença de inclinação dessas escadas, né? O fato da escada 2 ser mais íngreme que a escada 1. Então ele poderia representar da seguinte maneira: suponha que o observador ele desenhe o seguinte. Para a escada 1, ele vai desenhar cada linha como sendo o final do degrau. Tudo bem? Deixa eu botar mais afastado. Então, cada linha dessa representa o que ele vê do degrau, né? Deixa eu só fazer o traço mais certinho aqui. Então, o observador que está vendo de cima, ele pode representar a escada 1 como degraus, ou seja, cada linha dessa representa a quina do degrau. E esses degraus eles são igualmente espaçados, né? Essa distância aqui é o delta x1. Já a escada 2, ele pode representar como linhas paralelas, que representam as quinas dos degraus, só que perceba que essas linhas, elas estão mais, a densidade de linhas é maior. Estão vendo? Então, se eu tenho uma densidade de linhas maior, ou seja, a minha distância em x é menor, né? No caso foi isso que a gente viu, né? O delta x2 é menor. Perceba que essas linhas aqui, que representam a escada 1,
ou a escada 2, elas estão mais densamente agrupadas do que as linhas que representam a escada 1. E a nossa intensidade, ou seja, eu vou relacionar a magnitude desse meu lance de escadas pelo quão íngreme elas são. Ou seja, pela densidade de linhas que eu vou ter numa determinada região. Tudo bem? Então eu vou representar aqui, eu vou escrever essa frase que eu acabei de falar. A intensidade, entre aspas, né, da inclinação da escada será avaliada pela densidade de linhas numa região do espaço. Para quem tá familiarizado um pouquinho ali com o cálculo 3, tá? A pessoa já deve ter percebido aqui, quem tá com o olho mais avisado, mais treinado, e essa definição aqui nada mais é do que a definição de curva de nível, né? Eu vou só fazer um exemplo aqui. Vamos supor que eu queira representar um pico de uma montanha. Posso fazer várias curvas, onde os eixos aqui representam o x e o y, né? E aí, para cada linha dessa, eu vou ter uma altitude, um z diferente. Então, esse aqui é z igual a 100 metros. Aqui é z igual a 101 metros, ou 105 metros, por exemplo. Aqui é 110 metros. Então, linhas que estão levemente espaçadas significam que a montanha não é tão íngreme. O espaçamento delas é grande, né? Agora, se eu tiver uma montanha onde as linhas elas estão bem agrupadinhas, por exemplo, o que eu posso entender aqui dessas curvas de nível se um coleguinha vem por esse lado aqui, ele vai pegar uma subida muito mais íngreme, porque as linhas de nível, né? Essas linhas aqui de curvas de nível, elas estão muito mais agrupadas. Então, essas minhas linhas que representam curvas de nível, o fato delas estarem agrupadas, nos dá uma pista de que essa subida é mais íngreme. Já esse outro lado aqui, o coleguinha que veio pelo outro lado, ele vai ter uma subida bem menos íngreme, mais tranquila de subir, porque as nossas curvas de nível, né, as nossas linhas de nível, que para quem estuda um pouquinho de campo, são as linhas equipotenciais, né, que determinam o mesmo valor da função. Essas linhas, elas estão bem mais espaçadas, então essa subida aqui é menos íngreme. Então perceba, subidas menos íngremes, linhas espaçadas, subidas mais íngremes, linhas estacadas, né, linhas acumuladas, linhas mais próximas umas das outras, ou seja, uma densidade de linhas maior. Agora vamos analisar isso de maneira puramente matemática. Vamos definir como o nosso funcional linear ômega. Ele vai ser definido pela densidade de linhas em relação aos meus vetores de base do espaço XY. Então, por exemplo, se eu desenhar aqui o meu vetor de base é 1, tudo bem? Esse aqui é o meu vetor de base, é 1. E se eu disser que essa linha aqui, essas linhas, elas estão espaçadas com uma largura igual a E1, ou seja, uma unidade, beleza? O meu funcional linear, ele vai indicar a direção que as linhas sucessivas elas acontecem. Ou seja, presta atenção. A próxima linha em relação à primeira, ela está nessa direção. A direção perpendicular em relação à minha linha que determina o degrau da escada. Então esse cara aqui é o meu covetor ômega. Você pode visualizá-lo dessa forma. Dadas linhas de mesma altura, né, que seriam linhas que representam a mesma curva de nível, o meu ômega, ele é o vetor perpendicular à tangente dessas linhas. Então é como se fosse assim, o meu ômega aqui nesse ponto, ele seria algo mais ou menos assim. Tá claro que eu poderia orientar ele para o outro lado, porque a linha tangente nesse ponto está aqui, o meu ômega ele vai ser perpendicular, tá? Então, o meu ômega, a representação dele vai ser a seta perpendicular às curvas de nível que são determinadas pelo vetor de base, né? Beleza? Só que perceba que a minha forma ômega,
né, que é a minha forma, não, meu covetor ômega aqui, ele também pode ser escrito nesse outro sistema, onde as linhas estão mais acumuladas. Tudo bem? E aí o ponto é o seguinte, nesse sistema, os meus vetores de base agora, olha só, meu vetor de base aqui, que seria o meu E1, ele agora ele abarca duas linhas, ele não abarca só uma, né? Partindo da primeira, chegando na segunda, aqui eu parto na primeira, cruzo duas. Então aqui eu tive uma mudança, né? No meu, na densidade de linhas, ou seja, minha forma, aqui nesse sistema, ela vai ter uma componente, vamos dizer assim, diferente. Tudo bem? E como é que a gente vai determinar as componentes dessa minha forma aqui, né? A gente vai determinar. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte, vou definir o seguinte. A primeira definição que eu vou dar aqui é o seguinte, só para a gente conseguir visualizar essa representação. Isso aqui, gente, é só uma ilustração de como você pode visualizar ou interpretar o que é um objeto que é covariante, tá? Vamos desenhar um vetor aqui, ó. Meu vetor V é esse vetor aqui. Vou desenhar ele aqui. Vou apagar o meu vetor W aqui, o meu covetor W, na realidade, né, que é o meu elemento aqui do espaço dual. Eu vou desenhar um vetor V aqui. Partindo da primeira linha, o meu vetor V é esse vetor aqui. Beleza? Esse é o meu vetor V. Tá? O vetor V, a gente vai usar ele daqui para frente. O meu vetor V, ele, partindo da origem, que vai ser a primeira linha que a gente sempre vai desenhar, ele perfura apenas uma outra ali. Você está vendo aqui? Então, o que que isso está determinando? Né? Daqui para frente, toda vez que eu quiser calcular a operação chamada atuação de W em V, ou seja, o funcional linear atuando em V, o que eu estou calculando é quantas linhas equipotenciais ou linhas com curvas de nível, né, dessa minha escada, o meu vetor V ele está penetrando. Então, por exemplo, o meu vetor V aqui, ó, ele está penetrando uma linha quando eu atuo o meu covetor W nele. Então, ou seja, a atuação do covetor no vetor vai ser determinada pelo número de linhas que ele perfura. Por exemplo, se eu desenhar um vetor K aqui, ó, esse aqui é o meu vetor K. Ó. Meu vetor K já é maior, você tá vendo? Esse meu vetor K, perceba que eles são paralelos. Né? Mas o meu vetor K, ele tem um dobro da coordenada X do meu vetor V. E o dobro da coordenada Y por consequência. Mas o meu vetor K aqui, ó, vou chamar ele de K. Quando eu coloco ele na mesma origem, ou seja, na mesma linha que determina a origem desse meu covetor W, lembrando que o covetor, ele representa a densidade de curvas de nível. Perceba que quando o W atua em K, ou seja, o W como funcional, ele come o K, né, como função. A função come o X. O meu W, ele é um funcional linear, ele come o K. Aqui eu vou cuspir 2. Tudo bem? Só que olha que coisa interessante. Isso aqui a gente pode pensar como se fosse o produto interno, de alguma forma. Nesse novo sistema, aqui a gente vai ter uma coisa muito legal. O meu vetor V, se eu for desenhar ele aqui, ó, supondo que aqui eu tenho um dobro de densidade, tá? Nesse sistema aqui eu tenho um dobro de densidade. Então eu vou desenhar mais algumas linhas paralelas aqui distantes, só para... Opa, foi bem ruim, né? Vou fazer aqui rapidinho. Só desenhar mais algumas aqui pra gente ter. Opa. Tá bem ruim aqui de desenhar, porque essa linha aqui tá bem grande. Vou desenhar mais um. Beleza. Vou desenhar essas duas aqui. E aí a gente vai representar agora o vetor V e o vetor K. Só que agora nesse novo sistema, onde... eu vou desenhar um V aqui. Onde a gente tem um dobro de densidade de linhas. Então o meu vetor V vai ser algo mais ou menos assim, ó. E o meu vetor K vai ser algo mais ou menos assim, ó. Deixa eu só contar aqui. A mesma inclinação. Só que ele vai ter o dobro, né?
Esse é o meu K. Tá, esse é o meu K e esse é o meu V. Beleza, pessoal? Então são os mesmos vetores, tá, gente? Aqui, desculpa a imprecisão aqui, porque eu não tô fazendo aqui meio que na improvisação. Essa nova forma, que eu vou chamar de ômega til, tá? Por definição, ela tem um dobro de densidade que ômega. Beleza? Ou, perceba, aqui, a magnitude da minha forma, do meu covetor, ele é a densidade de linhas que representam as curvas de nível. Se eu tenho o dobro de linhas para a mesma distância, ou seja, o dobro de curvas de nível, a minha forma é o dobro da outra. Então, se esse aqui é meu W, esse aqui é 2W, porque ele é o dobro, tá? Então, para uma distância E1 aqui, ó, que eu usei para definir o meu W, eu tenho duas linhas, partindo da primeira, eu tenho duas. Enquanto aqui eu só tenho uma, tá? Então, esse cara aqui, ó, ele é o dobro de inclinação, ele é 2 vezes mais íngreme. Então, a intensidade da inclinação vai determinar a magnitude desse meu covetor. Ficou claro? Então, essa é a ilustração que eu queria trazer para vocês. Essa é a ideia central de você trabalhar a forma nesse tipo de demonstração visual, porque fica mais fácil de você visualizar. Para quem quer saber em qual livro está essa construção ela é muito bem discutida no livro Gravitation, do Kip Thorne, que inclusive ganhou o prêmio Nobel do Euler. Na parte inicial, quando ele vai falar de formas, e ele vai falar de vetores, e vai falar de covetores, e questão de variância, covariância, ele faz uma digressão muito completa e profunda sobre essas ideias, tá? Então, quem quiser dar uma lida lá e ver isso aqui 3D, com imagens e figuras, tem lá nesse livro, tá? É o livro Gravitation, do Euler e do Kip Thorne. Pode dar uma olhada lá que vocês vão encontrar. Mas voltando, se a gente for escrever agora o nosso W til atuando no nosso do nosso vetor V, perceba que ele vai dar o dobro. Ele vai dar quanto, gente? Aqui? Vai dar o dobro. Quantas linhas do nosso vetor V ele perfura? Né? O nosso vetor V ele perfura 2 linhas. Enquanto o W til atuando no nosso vetor K, ele também vai dar o dobro. Ele vai dar 4 linhas. Tá? 4 linhas são perfuradas. A primeira, segunda, terceira, quarta. Nosso vetor K perfura 4 linhas. Porque essa foi a nossa definição que a gente deu. O que seria a atuação de um funcional, de um covetor, num vetor? Seria o número de linhas que ele perfura. Agora, a minha pergunta aqui é a seguinte. Aqui, pessoal, a atuação dele representa como elemento de base que define esse meu W, ele atua no vetor V. E aí eu vou escrever exatamente o que isso aqui significa. E aí você vai ver que a transformação, no caso de covetor, ela é covariante. Se a base dobra, a componente também dobra. Isso é o que define a covariância. Porque a contravariância, o objeto contravariante, se a base dobra, a componente divide por 2. O objeto covariante, se a base dobra, a componente também dobra. Então vamos entender aqui exatamente o que isso aqui significa. Tá? Eu vou escrever agora. Agora a gente vai pegar a parte algébrica, tá? A parte de imagem morreu. Agora eu vou escrever aqui quem seria o meu W. O meu W, ele é um covetor num espaço de formas de dimensão 2. E como ele só está na direção, a direção dele é paralela do eixo X, ele só vai ter uma componente, tá? Esse é o meu W aqui, ó. A direção dele é para cá. E ele é definido pela distância entre duas linhas paralelas. Esse é o meu W. Tá? Só que, por definição, essa distância é uma unidade, né? Porque eu construí ela usando os vetores da base lá do espaço vetorial como o representante de E1, né? Que é a componente X. Então, esse meu vetor W, ele, por incrível que pareça, ele é um vetor de base no espaço V asterisco, que é o espaço dual. Então, W ele é escrito como uma vez o vetor W1 de base, vou chamar ele de W1, tá? De base, onde W1 e W2 são bases do espaço dual. Base, espaço dual. Então, pessoal, o que vocês têm que entender? Vocês têm que entender o seguinte: esses elementos, W1 e W2,
eles são determinados como base no espaço dual, ou seja, eles vão determinar como se fossem as direções unitárias preferenciais no espaço dual, que são o espaço das curvas de nível. Então, por exemplo, quem seria o W2? O W2 seria o espaço dessas linhas aqui, ó, de curvas de nível, que a distância entre elas é uma unidade, paralela ao E2 do nosso espaço vetorial. Então, esse aqui seria o nosso W2. W2 chapéu, né? São a base do nosso espaço dual. Vou chamar de W para diferenciar, tá? Esse W não, ômega, né, na realidade. Vamos chamar de ômega. W é a nossa forma, ômega é o nosso vetor de base, tá? Agora, presta atenção o que vai acontecer aqui, ó. Vou apagar isso aqui, tá? Só para a gente ocupar o espaço, né? Quando o meu vetor... Eu vou construir esse vetor aqui, tá? Esse meu vetor V... eu vou definir aqui o meu vetor V. O meu vetor V vai ser o vetor 1, 1, e o meu vetor K vai ser o vetor 2, 2, tá? Eu vou escrever aqui, ó. Esse cara pertence ao espaço dual, V asterisco, tá? E o meu vetor V pertence ao espaço vetorial. E o meu vetor K também pertence ao espaço vetorial. Eles podem ser escritos da seguinte maneira. V igual ao vetor 2. Vou escrever com EI e EJ que vai ficar claro. Ou é um 1, né? Então ele é 1 na direção X mais 1 na direção Y. E o meu vetor K, ele é 2 na direção X mais 2. Eu botei 2 aqui, gente. E é 1. 2 na direção X mais 2 na direção Y. Tudo bem? E aí o ponto-chave aqui é o seguinte, como o funcional ele é linear, quando W atua em V, só para a gente entender aqui qual a operação que está acontecendo, tá, gente? Eu vou atuar W em V e W em K. Quando W atua em V, o que está acontecendo aqui é o seguinte, o W, ele está atuando, eu vou escrever 1 vezes, a componente não atua, tá, gente? A componente é só um número. Quem atua é o vetor de base do espaço dual. E ele vai atuar no 1 é 1, mais 1 é 2. Beleza? Só que isso aqui, gente, claramente, quando o W1 aqui, né, que é a nossa primeira componente, que é o que define o nosso W, quando o W1, ômega 1, né, chamei de ômega, então vou chamar de ômega. Quando o ômega 1, ele atua no vetor, pela definição da relação de dualidade, que eu falei para vocês, que WI, ômega I, na realidade, atuando no EJ, dá uma delta de J, eu não estou diferenciando o índice em cima e embaixo não, tá, gente, aqui nesse vídeo. No próximo eu vou fazer essa diferenciação. Tá? Eu não estou preocupado nisso ainda. No próximo eu vou estar preocupado com isso. Quando WI atua em EJ, dá uma delta de J, ou seja, dá 1 se igual a J e 0, caso contrário, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, como o funcional ele é linear, ele distribui na soma, a constante sai multiplicando, então 1 vezes 1 dá 1, e ômega 1 atuando em E1 dá 1, ômega 1 atuando em E2 dá 0 pela definição de base dual que a gente viu no vídeo de espaço dual. Então isso aqui, gente, vai dar quanto? Vai dar 1. Por isso que a definição de que o vetor V sendo comido pelo covetor W é o número de linhas que ele perfura, é isso. Ó. Algebricamente, a conta que você está fazendo é essa. Ele perfura apenas uma linha. Vamos ver o que acontece quando o nosso covetor W, ele atua em V, ou em K agora. Aí você vai ver que vai dar 2 aqui. Mas é óbvio que vai dar 2, porque ele é o dobro. Né? Então a gente vai fazer W atuando em V, ou em K, é igual a 1 vezes W, 1. Tudo bem? Pergunta, gente. Quanto é que vai dar isso aqui? Quanto é que vai dar as componentes do vetor, né? 2 é 1, mais 2 é 2. Porque o K é o dobro de V, né? Ele é 2 vezes maior. E, obviamente, quando o W1, que é ômega 1, que é a base do espaço dual, atuar na soma, ele vai distribuir. 1 com 1 dá 1, 1 com 2 dá 0, porque é diferente. Se igual a J,
dá 1, se diferente de J, dá 0. Então isso aqui vai dar quanto? A constante sai, essa propriedade, gente, o que eu estou falando é isso aqui, ó. Ômega atuando em alfa V mais K é alfa W atuando em V mais, que é a propriedade de linearidade, W atuando em K, tá? Então a constante sai multiplicando, porque o funcional ele é linear, e ela distribui na soma, tá? Então eu estou aplicando simplesmente a propriedade de linearidade aqui no na nossa atuação do objeto, tá? Então vou apagar aqui, para quem não captou a ideia. E aí vai ficar assim, gente, ó. Vai ficar 2 vezes 1 dá 2, e W1 com E1, ou ômega 1 com E1, né? Vai dar 1. E aí 2 vezes 1 dá 1, e isso aqui é o número de linhas nessa densidade de curvas de nível e que o meu vetor K perfura e a minha forma W, né, que é o meu funcional linear W, meu vetor W, ele é representado pela densidade das curvas de nível. Tudo bem? Fazendo agora o W2. Agora a gente vai tentar entender quem é o W2. Primeiro, eu quero saber quem são as componentes do W2. Porque a componente do W é 1 aqui, ó. Essa é a componente. Esse aqui é a componente do meu vetor W. A componente do meu vetor W2 eu não sei. Então eu vou escrever W2 da seguinte forma, gente. Vamos pegar uma página nova aqui. O meu W2, eu vou escrever ele como componente. W2. Eu vou escrever ele como uma componente C vezes o meu vetor de base no espaço novo, tá? E seria o meu W, ou ômega 2, né? Ômega 2. E esse meu ômega 2, ele também está na direção 1. Só que o ponto-chave é, o que eu disse para vocês ali da definição de magnitude de covetor? O meu ômega 2, ele é o dobro do meu ômega. Então, claramente, se eu quiser escrever o ômega 2 como uma função do ômega original, eu tenho que pegar o 2 e colocar aqui na componente dele. Tá? E aí o ponto-chave aqui é o seguinte. Esse cara aqui é o meu ômega 2. Ó. Só pra você entender. Esse cara aqui é meu ômega 2. Esse cara aqui é meu ômega 2, porque tá na base 9. Lembra que o número de linhas de curvas de nível vai representar a densidade, né? O número por unidade de distância vai representar a minha forma. Se aqui eu tenho um dobro, então significa que essa distânciazinha, ela é a metade, porém eu tenho o dobro de densidade. Então o meu ômega 2, que é o meu vetorzinho de base aqui, meu ômega 1, ele é justamente essa distância. Só que perceba que o ômega original, que é o ômega 1 original, ele é o dobro do ômega 1. Então aqui, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou atuar o ômega 2 no K. Tudo bem? E aí a gente vai ver quem é essa componente. E aí vai ficar claro para vocês quem tem que ser a componente. Quem já viu que vai ser covariante, essa componente tem que ser 2. Ele tem que ser o dobro. Tá? Então vamos atuar esse cara aqui, que é basicamente essa operação aqui que eu estou fazendo. Tá? E aí a gente tem que obter um número de linhas de campo que perfura aqui. Ó. Linhas de campo não, de curvas de nível. Então quando eu fizer com V, tem que dar 2. E quando eu fizer com K, tem que dar 4. Tá? Então vamos fazer aqui. Ó. Vamos pegar o ômega 1 tio e aplicar ele em V. Então, quem é o ômega tio em V? Vai ser igual a C, que é a componente. Eu não sei como é que a componente se transformou quando eu mudei para ômega 1. Eu sei que para ômega a componente era 1, porque é um vetor de base. Quando eu transformei, o que vai acontecer com a componente? Como é que o ômega tio ele vai estar relacionado? A componente do ômega tio vai estar relacionado com do ômega 1. A gente já sabe que é o dobro, mas aqui eu vou demonstrar. Então o ponto-chave aqui é o seguinte. Eu vou pegar o ômega tio 1 e eu quero atuar esse meu ômega tio 1 em 1 vezes E1 mais 2 vezes E2.
E aí, gente, que vem o pulo do gato. Ômega 1 atuando em E1 pela propriedade de dualidade. Isso aqui vai dar a mesma coisa, ou seja, isso aqui a gente vai ter 1 vezes C sai, linearidade, ômega 1 com 1 dá 1, ômega 2 com... ômega 1 com 2 dá, com E2 dá 0, e isso aqui vai dar C vezes 1, que é C. Só que a gente já calculou isso lá, isso aqui dá 2. Então a constante, que é esse C, constante não, essa componente, ela é o 2. Então perceba que a componente ela dobra quando o ômega dobra. Porque a densidade dobrou, logo, ou seja, a inclinação dobra, então a componente ela dobra também. Então o meu ômega ele é escrito como 2 ômega 1 tio. Tá? E aí uma coisa interessante é, se eu atuar agora no K, ômega tio atuando em K, o que eu vou obter? Eu vou obter 4, cara. Vai ser 2 ômega 1 tio, 2 é 1 mais 2 é 2. E isso aqui vai dar 4, que é o que a gente espera. Então, dobrar a densidade implica dobrar a densidade, né, de curva de nível, implica dobrar as componentes da minha forma. Então, a forma ela pode ser entendida como a densidade, a intensidade de uma forma, né, o componente dela, a intensidade dela, né, no espaço dual, pode ser entendida como a representação da inclinação de uma escada, onde as linhas das quinas da escada são linhas que representam curvas de nível para uma determinada direção. Lembrando, gente, só para ficar claro aqui, só para a gente visualizar, quem seria então a nossa forma? Eu vou chamar ela de P, que ela seria, por exemplo, 2 ômega 1 mais 1 ômega 2, tá? E aí eu vou dar uma dica para você construir como linhas de campo, tá? Gente, eu tenho 2 na primeira componente e 1 na segunda. Então o ponto é, eu vou desenhar o meu vetor aqui, que é o vetor 2 no x e 1 no y. Esse aqui é o meu vetor 2, 1. E esse vetor ele vai ser perpendicular. Ele é perpendicular às nossas linhas que determinam. Ele é perpendicular às linhas que determinam as curvas de nível disso. Então, a próxima vai estar aqui embaixo e a outra vai estar lá em cima. Então, essas curvas de nível representam a forma P, que é a forma 2 ômega 1 mais 1 ômega 2, tá? E isso aqui é uma representação com seta do covetor P, que ele o módulo dele vai ser a distância entre as linhas, ou seja, vai te dizer a densidade, né? E ele é uma combinação desses caras, tá? Então você sempre pode pensar dessa forma. Tudo bem? E aí, gente, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: isso aqui, gente, é só uma intuição, tá? Quando a gente for fazer uma análise mais rigorosa, a gente não vai voltar nessa ideia aqui, tá, gente? Então isso aqui é só para vocês criarem uma intuição do que vem a ser o nosso covetor. A gente vai trabalhar com formas diferenciais também, a ideia vai ser praticamente a mesma. Essa intuição ela ajuda você a tentar visualizar, mas minha dica é não tente visualizar, tente entender que objetos, eu vou escrever aqui, última coisa que eu vou escrever, que vai ser basicamente o ponto de partida da nossa próxima aula. Objetos covariantes. O que você tem? Componentes transformam igualmente, da mesma maneira que a base. Objetos contravariantes, que a gente vai ter que as componentes transformam inversamente as coordenadas.
a base, né? Na verdade é a base. Beleza? Então essa é a ideia central. Tá, gente? Covariância, objetos covariantes. Transforma igual. Se eu dobro a densidade, o componente dobra. Objetos contravariantes. Se eu dobro a base, eu divido por 2 a componente. Tá? Para o objeto se manter invariante. Aqui, gente, eu garanti a invariância do produto interno, tá, gente? Assim, para galera que já entende um pouco mais de álgebra, eu usei o produto interno, basicamente, que é. A gente pode usar o produto interno para definir a ação de W em V, né? Um elemento do espaço dual no elemento do espaço. E com o produto interno, impondo a invariância do produto interno, que é isso que a gente quer, né? Ou seja, o produto interno de dois vetores não faz sentido ele depender do sistema de coordenadas, né? A gente impõe que dentro do produto interno a gente quer que as relações entre W e W2 elas sejam, vamos dizer assim, conservadas, tá? Aqui claramente a atuação ela dobra porque a componente dobrou, porque eu estou representando uma nova base. Mas o produto interno em si, a ideia do produto interno, ela é sempre basicamente a mesma. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida ou qualquer colocação, comente aí. Valeu e até a próxima.